São João, por exemplo, há muitas perguntas. E aqui, Jesus traz uma delas. O texto trata de Jesus. Depois disso, havia uma festa. E Jesus subiu a Jerusalém. E quando ele sobe a Jerusalém, algo acontece, porque parece que ele deixou aquela festa e se interessou-se por algo mais necessário, que era uma vida que estava sofrendo. E depois disso, essa expressão depois disso, simplesmente para trazer uma ordem cronológica de alguns acontecimentos. E depois disso, Jesus, ele sobe a Jerusalém. E quando ele sobe a Jerusalém, havia lá uma grande multidão, um alpendre chamado Betesda. E aquele alpendre, o texto diz que havia a porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda. Alguns tratam como um hospital público. Era um hospital em que estavam ali todos os doentes, todos os inválidos, todos os enfermos, todos aqueles que estavam com algum problema de saúde. Eu penso como um hospital público, estava todos ali. Enquanto todos subiam uma festa, Jesus foi até aquele alpendre. Alguns tratam a palavra Betesda como casa de misericórdia, ou enfim, algumas definições sobre isso. Mas o interessante é que Jesus desce até aquele lugar. Ele visita aquele lugar. E quando ele visita aquele lugar, no meio daquela festa, ele abandona um pouco, se ausenta um pouco daquela multidão. Enquanto o povo estava festejando, Jesus ia à casa de misericórdia. E havia muita gente sofrendo. E já entendo o interesse de Jesus por aqueles que sofrem. Eu entendo já o interesse de Jesus por aqueles que têm alguma necessidade. Havia muitas pessoas ali deformadas, amassadas, coração sangrando. Estava ali muitas pessoas com dificuldades. Quem sabe você na sua casa aí está talvez triste, amargurado, aflito, necessitado, quem sabe até de um milagre, necessitado de salvação. E naquela casa de misericórdia, no meio daquele sofrimento, que era o tanque de Betesda, eles tinham, havia um comentário, havia uma lenda em que o anjo descia, e todas as vezes que o anjo descia, movia aquelas águas, o primeiro que saltasse no tanque era curado. E todos estavam ali, na esperança de dar um mergulho de cura. Mas Jesus foi naquele dia, naquele lugar. Mas Jesus foi até Betesda naquela noite. E no meio de tantos gemidos, no meio de tanta tristeza, há uma retumbante pergunta. E quando Jesus viu aquele homem enfermo há 38 anos, ele faz uma pergunta. Interessante, como eu disse, que Jesus sempre trazia, São João, por exemplo, há muitas perguntas de Jesus. E ele sempre trazia uma pergunta para despertar, para trazer uma motivação, para trazer uma crise de consciência, para mudar a vida das pessoas. E Jesus chega ali e olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? Você quer ser curado? Veja como é interessante. Você quer ser curado? E essa pergunta talvez ecoe nesta noite. Você quer ser curado? Quando trata aqui de cura, eu não queria tratar simplesmente da cura física. Apesar que essa pergunta que foi feita por Jesus, que aquele homem estava tanto tempo ali naquele tanque, há 38 anos, e ele pergunta: você quer ser curado? Você quer ter a solução? Você quer ter a sua vida transformada?
Você quer ter a sua vida sarada? Eu acho que você, quando diante de uma pergunta dessa, há sempre uma expectativa. Mas Jesus chega naquele tanque. E quando eu vejo a primeira lição que eu aprendo aqui no versículo 6, a Bíblia diz que Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo. O interessante é que Jesus vê e Jesus sabe. Jesus vê e Jesus sabe. A lição que eu já tiro para mim nessa noite é que Jesus vê e Jesus sabe. Jesus distinguiu. Imagine Jesus entrando naquele tanque. Não se sabe se o paralítico estava na frente, não se sabe se ele estava lá no fundo, não se sabe se ele estava no meio. Jesus entrou e ele foi até aquele paralítico, porque Jesus viu e Jesus sabe. Então nesta noite eu quero dizer que há um Jesus que vê a sua vida, há um Jesus que sabe tudo da sua vida, há um Jesus que está olhando para você nesta noite, está vendo a sua situação. Talvez, eu não sei se você está num hospital, ou talvez você esteja, quem sabe, drogado, quem sabe você esteja numa situação difícil. 38 anos esse homem estava acamado, ele era paralítico. A palavra paralítico era ressequido, as pernas eram finas. Há 38 anos que ele estava, mas Jesus distinguiu esse enfermo no meio da multidão. Aquele homem era a maqueta da desesperança. Aquele homem, ele já não tinha mais sonhos. Aquele homem, a sua causa era totalmente perdida. 38 anos. E não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que viu ele. Jesus viu o seu passado, Jesus viu a sua condição e o seu futuro. É o mesmo Jesus que nesta noite está, através da sua palavra, dizendo: eu conheço o seu passado, eu conheço a sua condição, e eu conheço o que causou isso na sua vida. E Jesus vê. Jesus viu a triste história daquele homem, triste história de pecado, porque no versículo 14, Jesus disse: olha, vá em paz e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então aquele homem não estava simplesmente preso à sua cama, mas também estava preso ao seu passado, às suas memórias amargas. E a depressão é porque a gente fica preso ao passado. Aquele homem estava preso às suas memórias amargas. Assim como Jesus olhou aquela mulher samaritana e ele viu aquela que estava vivendo em adultério, ele viu aquela mulher que estava vivendo com um marido que não era seu. Jesus viu Zaqueu quando ele sobe na figueira, porque Jesus vê, ele vê sempre. Jesus está vendo a sua vida desta noite. Jesus está vendo a sua alma. Jesus, ele está sondando o seu coração, porque ele sonda o nosso coração. Jesus sabe a sua doença. Nada pode ocultar aos olhos de Jesus. Caim tentou fugir de Deus. Acã tentou encobrir seu roubo. Davi tentou encobrir seu adultério. Mas o Senhor está vendo. Jesus conhece os segredos do meu coração e do nosso coração. Jesus sabe, ele entende, a Bíblia diz que ele viu aquele homem que estava ali há 38 anos. Ele sabia a causa do seu sofrimento. Ele tem na mão o diagnóstico da sua vida. Ele conhece o seu vazio, ele conhece a sua crise, ele conhece a sua vida. A Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 5, ele continua dizendo, vendo Jesus deitado. A doença desse homem era uma causa perdida, e o texto diz que há muito tempo, aquele homem estava assim. E veja bem, meus irmãos, a doença desse homem não era, humanamente era uma causa perdida, mas Jesus foi ao encontro dele. E quando Jesus vai ao nosso encontro, não tem causa perdida. Jesus tomou a iniciativa, Jesus abordou aquele homem, Jesus foi até o encontro, a porta da esperança foi ao encontro daquele homem.
Jesus sentiu a sua dor, o seu drama. E talvez nesta noite você não tenha nem mais força para clamar. Talvez você não tenha nem força para orar. Talvez você desistiu até de, acho que eu vou morrer. Talvez você tenha encontrado tantas incompreensões no seu caminho. Talvez você tenha lutado sozinho com algo que não acontece. Mas Jesus, nesta noite, Ele está a te dizer: olha, Ele se importa com você. Quando os nossos recursos se acabam, e nós somos um forte candidato para o milagre de Jesus. Quando nossos recursos se acabam, nós somos um forte candidato para o milagre de Jesus. Aquele homem estava só. O texto diz no versículo 7: o enfermo respondeu, Jesus disse: quer ficar curado? Ele só tinha duas opções: dizer sim ou não. Mas ele disse sim, mas o texto diz: e Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, quer ficar são? Ele diz assim, o enfermo respondeu: Senhor, mas não tenho ninguém, algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Veja bem, meus irmãos, aquele homem se sentia só. Na realidade, tem muitas pessoas que estão cercadas de pessoas, mas se sente só. Aquele homem, ele estava só. Ele estava só. Ele não tinha ninguém por ele. E ele disse: não tem ninguém, que quando a água é agitada me jogue no tanque. Ele não tinha ninguém. Ele não tinha saúde. Ele não tinha paz. A solidão era a marca da sua vida. E ele, pelo texto, a gente entende que parece que a sua vida tenha chegado ao fim da linha, ou como alguém diz, ao fundo do poço. Mas quando se viu desamparado, Jesus estendeu a sua mão. Nessa noite, saiba que há uma mão estendida para a sua vida. Nesta noite, saiba que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos surdos ou tapados para não poder lhe ouvir. Mas a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. Se nesta noite você se sente só, Jesus está perto de você. Ele pode preencher o vazio da tua alma. Talvez todos te abandonaram, todos te acusaram, todos te discriminaram, mas Jesus, Ele investe em você. Talvez você se sinta desamparado. Ele diz: Senhor, eu me sinto só, não tem ninguém. Mas saiba de uma coisa: Jesus levanta você nesta noite. Jesus põe você de pé. Você caiu, você tropeçou, você fracassou, não tem força para levantar. Saiba de uma coisa: se as pessoas te rejeitaram, mas Jesus ama você. Jesus te toma pela mão e te dá dignidade para viver. Esse homem se sentiu só. Esse homem se sentiu desamparado. Esse homem se sentiu desencorajado. Mas tem uma coisa: quando nós estamos desencorajados, há uma chama que se acende no seu coração quando Jesus, Ele chega. Jesus gerou expectativa no coração daquele homem. Ah, ei, você quer ser curado? Que pergunta profunda. Você quer ser curado? E quantas vezes essa expressão você quer ser curado precisa vir ao nosso coração? Não só cura física, mas cura emocional. Quantas vezes a gente precisa dessa cura? Talvez você se sinta manco, aleijado, deformado em seus sentimentos, mas Jesus cura você também. Ele limpa a sua vida, Ele restaura o seu nome, Ele perdoa os seus pecados. Se você se sente fraco, se você se sente derrotado, e já tentou várias vezes, e as vezes que você tentou, você fracassou, saiba, Jesus restaura você, Jesus cura você, Jesus levanta você, Jesus devolve à sua família a dignidade. Ó, quer ficar curado?
A lição que eu aprendo ainda no versículo 5 e 7. Você pode ser curado, porque Jesus diagnostica meticulosamente a sua doença. Às vezes há uma causa. Isso é como uma enfermidade, uma infecção. Às vezes você toma antitérmico, mas precisa descobrir a causa. E existe uma causa, às vezes, e Jesus chega para aquele homem: você quer ficar sã? Você quer ficar sã? Aí ele começa a dizer: não, eu estou aqui, é porque não tem ninguém que me lance na água. E todas as vezes que a água é agitada, mas não tem ninguém que me jogue. É preciso reconhecer. Uma das maiores virtudes na vida do homem é reconhecer. Para você ser curado, você precisa reconhecer. Muitas pessoas não querem se apresentar ou reconhecer que precisam ser ajudadas. Outras querem fazer de conta que não existe nada. Fazer de conta, e às vezes é como um verniz. Mas todos nós somos feridos. Todos temos feridas emocionais. Ninguém vem de uma família perfeita. Ninguém vem de uma família perfeita. Todos nós temos feridas que precisam ser curadas. Às vezes é na área familiar, às vezes é na área relacional, no relacionamento, de perdas significativas. E feridas emocionais, quando não sara de forma apropriada, ela sangra também. Elas são como feridas físicas. E a pergunta de Jesus também é para mim, é para você e é para nós: quer ficar curado? Algumas farpas do nosso coração, se não forem tiradas, ela causa pus emocional. E tem muita gente que tem medo de tirar as farpas, tem medo de enfrentar as doenças, tem medo de voltar ao passado. Mas as cicatrizes da cura são cicatrizes de vitória, e com as cicatrizes das mãos e os pés de Jesus. E o que nos credencia são as cicatrizes, não são as feridas, porque ferida apodrece. Mas aquele enfermo precisava lidar com os dramas da sua consciência, e Jesus falou no versículo 14 sobre o seu pecado. Às vezes é o abandono na família. Talvez você foi abandonado pela sua família. Talvez a solidão de um divórcio. Talvez a solidão de alguém que desamparou, que foi ingrato com você. Talvez a amargura que muitas vezes está sobre o seu coração, uma dor profunda, uma rejeição por parte dos pais ou por parte dos filhos. Ele disse: eu não tenho ninguém. Isso é forte. Eu não tenho ninguém. Quais são as suas doenças que precisam ser curadas? Quem sabe um abuso, quem sabe a ingratidão, quem sabe a falta de perdão, quem sabe sarar perdas importantes, o luto, o divórcio, a culpa. Isso são algo que precisam muitas vezes ser curado, porque aquilo que está dentro de nós muitas vezes nos prejudica mais do que está fora de nós. Tem muita gente deprimido porque não sabe lidar com o passado, e a depressão é porque a gente não esquece o passado e está sempre vendo ele. Às vezes a ansiedade, que é a preocupação com o futuro, e você não consegue descansar em Deus, está sempre ansioso com o futuro. Eu não tenho ninguém, era a expressão do paralítico. Mas quais são as doenças que precisam ser curadas? Existem alguns passos que é necessário para essa cura. Primeiro, eu preciso admitir que é uma ferida. Eu preciso admitir, como aquela mulher que sangrava e tocou em Jesus e foi curada daquele mal, que há 12 anos sangrava. Há muitas pessoas que estão sangrando na alma, perdendo as forças, porque não reconhece que precisa de cura. Identifique a ferida. Perdoe as pessoas que estão envolvidas nessa ferida. Entregue a sua causa para Jesus. Jesus sabia qual era aquela doença.
E Jesus queria curar ele. Mas antes de fazê-lo, Jesus foi consciente da sua doença. Quer ser curado? Eu quero. Mas eu me sinto só. Mas não tem ninguém que me joga o tanque. E o versículo 7. O enfermo respondendo: Senhor, não tenho nenhum homem que quando a água é agitada me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Desce outro antes. Aquilo que eu disse, sim, mas ele poderia ter dito simplesmente sim ou não. Mas ele colocou condição, sim, mas se a cura traz benefício. Porque muitas vezes as pessoas apresentam tantas desculpas para serem curadas. Às vezes nós projetamos nos outros a culpa que muitas vezes é nossa. Às vezes nós insistimos em culpar alguém, quando a Bíblia diz de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Eu não tenho ninguém. Ele está dizendo: eu sou vítima do esquecimento. Eu não tenho ninguém. Eu sou vítima do abandono. Eu não tenho ninguém. Eu sou vítima da ingratidão. Eu não tenho ninguém. Eu sou vítima da ingratidão dos amigos e da família. Eu não tenho ninguém. Aquele homem de Betesda despeja sua mágoa diante de Jesus. Eu não tenho ninguém. Mas quem estava ali diante dele era tudo. Era todos. Era tudo em todos. Além de doente, aquele homem estava enfermo, era com a alma doente. Ele atribuía a sua falta de cura às pessoas. Mas Jesus, ele só assim: eu não fui curado é porque eu não tenho ninguém. Ninguém que se interesse por mim. Eu não fui curado, Senhor, porque eu tenho medo. Eu tenho medo, Senhor, medo. E o processo de cura dói muitas vezes. Mas Jesus, ele diz: olha, quer ser curado? Mas o que é que você tem que fazer? Você quer ser curado? Cada pessoa tem farpa que causa dor. E muitas vezes precisa reconhecer. Como? Perdoar. Eu preciso perdoar. Mas eu fui a vítima. Quer ser curado? O perdão nos liberta. A mágoa adoece. A falta de perdão torna uma vida um inferno. E quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não ora. Quem não perdoa não adora. E também não é perdoado. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é entregue aos verdugos. Ah, não espere, meu irmão. Não espere a pessoa que lhe feriu mudar. Perdoe essa pessoa e fique livre. Mas eu fui vítima. Fica livre. Você quer ser curado? Deus nos chama para viver em sanidade e em santidade. Não entendi, irmão Carlos? Deus nos chama para viver em sanidade e em santidade. A diferença de sanidade e santidade é só um T. É um T, que é o símbolo da cruz de Cristo. Se não sararmos, como é que nós vamos para o céu? Talvez como aleijado emocional, eu nem sei se vai. Nós vivemos tudo o que Deus tem para nós aqui na terra. Quando a gente começar a tratar e entender que a gente precisa ser curado. Você pode ser curado, porque o Jesus tem um remédio certo para a sua doença. O remédio certo para a doença certa. O versículo 8, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ah, é uma pergunta maravilhosa. Eu digo sempre, e vou repeti-la: quer ser curado? Só você pode. Tem algumas perguntas de retórica que a resposta você, Jesus não, você dá para você mesmo. Quer ser curado? Não importa quanto tempo você está sofrendo. Não. A mulher, ela 12 anos estava com hemorragia.
A mulher encurvada, há 18 anos andava encurvada. O homem, há 38 anos, ele estava ali no tanque, esperando o milagre. Jesus viu um homem cego de nascença, e ele curou. Ele pode curar, se for a vontade dele, ele cura. Não importa a causa do meu problema, não importa a causa do seu problema, Jesus é maior do que o meu, Jesus é maior do que o seu problema. A minha doença ou a sua pode ser incurável, mas para Deus nada é impossível. Não importa a gravidade, 38 anos, quer ser curado? Lázaro, já cheira mal, vem para fora. Não importa as desastradas, as consequências do seu problema, que muitas vezes a sua saúde que você mesmo destruiu, mas há um Deus no céu. Não se desespere, não se desespere. Jesus disse ao homem, ele disse: eu não tenho ninguém, mas Jesus está presente para fazer o milagre na sua vida. Ah, meus irmãos, essa ordem é uma ordem maravilhosa. Ei, levanta-te. Jesus dá uma ordem. Isso aqui é uma ordem. Levanta-te. A palavra de Jesus tem poder. A natureza obedece, os anjos obedecem, os demônios obedecem, as enfermidades obedecem. Ele tem autoridade no céu, na terra. E ele disse ao homem da mão ressequida: estende as tuas mãos. E a mão ressequida, seca, definhada, ele voltou com as cartilagens e os ossos, e ela voltou ao normal. Nada para Deus é impossível. E Jesus está dizendo nesta noite para mim e para você: levante-se, reaja. Porque às vezes nós ficamos, quando se trata de levantar aqui, é uma atitude de sair da inércia, assim como Ana levantou, assim, levanta-te. É uma atitude que cabe a você: levante-se. Apesar de que o paralítico, ele não podia fazer isso, mas aquela era uma ordem de Jesus. E quando Jesus dá a ordem, meu irmão, então não importa a circunstância, vai dar certo. E Jesus disse: levanta-te. E ele levantou. Não fique prostrado. O libertador da sua vida está falando para você nesta noite, pela sua palavra. Quer ficar curado? Ei, não ande mais como derrotado, não ande mais como fracassado, não viva mais encurvado. Coloque-se de pé e volte para a sua casa curado, Jesus disse. E o resultado foi maravilhoso, o resultado foi esplendoroso, o resultado foi imediato. O homem se viu curado. O milagre de Jesus é imediato, é completo, é público. A cura de Jesus não é parcial, não. A cura de Jesus é total. Ele não oferece meias soluções, não. Jesus, ele não oferece paliativos. Jesus ele não usa artifício para enganar você, não, simplesmente para o testemunho, não. Jesus não faz isso. O mesmo Jesus que levantou aquele enfermo, ele está aqui, pode perdoar você, pode curar você, pode fazer um milagre na sua vida, pode fazer a sua vida saudável, física, emocionalmente e espiritualmente. Jesus pode. Será que você não precisa ser curado desse ciúme doentio, aquela insegurança que faz você imaginar mil coisas que não está acontecendo? Será que você não precisa ser curado desse desânimo, aquela falta de coragem crônica para enfrentar as coisas difíceis, as circunstâncias difíceis que muitas vezes a vida oferece? Será que você não precisa ser curado do seu egocentrismo, aquela aberração de amar você mesmo? Será que você não precisa ser curado do consumismo, aquele prazer incontido de comprar o inútil, de comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta? Será que você não precisa ser curado desse gênio explosivo, aquele temperamento briguento, impetuoso, amargo, sempre desprovido da razão? Será que você não precisa ser curado da sua hesitação, aquela atitude que não leva a nada e não coloca em marcha, não movimenta suas mãos nem seus pés?
Será que você não precisa ser curado da sua hipocondria, aquela obsessão com a saúde que promove uma corrida constante para tomar remédio? Será que eu vou morrer de Covid e tal? Será que eu não preciso ser curado? Será que eu não preciso ser curado da minha hipocrisia? Aquela arte de enganar os outros, que eles fossem esconder as verdadeiras identidades, simulando outro que não existe, enfim. Será que eu não preciso ser curado da minha incredulidade? Da minha incredulidade, sim, que às vezes eu confesso que creio, muitas vezes eu nem creio. Será que eu não preciso ser curado? Mas queridos, que nesta noite nós possamos ouvir de Jesus: quer ficar são? Quer ficar curado? Será que eu não preciso ser curado do meu sentimento de inferioridade? Aquela impressão forte, até mesmo sendo que você não está sendo superado, ou que você se sente com pensamento de gafanhoto, como foi os espias. Será que você não precisa ser curado desse medo? Medo de morrer, medo de pegar Covid, medo de se contaminar, medo, que muitas vezes o medo ele paralisa a nossa vida. Será que você não precisa ser curado da procrastinação? Aquela tendência a adiar indefinidamente, sem uma razão justificada. Será que eu não preciso ser curado desse sentimento de superioridade, achar que é melhor do que os outros? Será que eu não preciso ser curado da minha timidez, até de falar de Jesus? Será que eu não preciso ser curado dos meus queixumes, da minha ingratidão, que eu preciso gritar sempre: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome? Ou será que eu não preciso ser curado da minha intolerância, aquele apego demasiado às suas próprias ideias? Será que eu não preciso ser curado da inveja, de não ver meu irmão feliz pelo que ele tem? Ah, irmãos, eu preciso ser curado. Nós precisamos ser curados. E que nesta noite nós passamos diante de uma pergunta que Jesus faz: quer ser curado? Você precisa ser curado. Não, mas não tem ninguém. Mas Jesus está aqui. Esse Jesus que é o alfa e o ômega, esse que é o ápice de todo o pensamento, esse que é a focalização de toda a força, esse que é a materialização de todo o poder, esse que na sua mão está o cetro da divindade, esse que na sua cabeça está a coroa da eternidade, este que é Deus do meu Deus, este que é carne da minha carne, este que para ele nada é impossível, esse em que habita, como a Bíblia diz, que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, das luzes, em que não há mudança e sombra de variedade. Esse mesmo Jesus que está aqui nesta noite, que pela sua palavra, trazendo ao seu coração, quer ficar curado? Levanta, toma a tua cama e anda em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos receber saúde espiritual na nossa vida, em nome do Senhor. Que Deus abençoe.